Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. As irmãs estão me ouvindo? Amém, aleluia. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais uma oportunidade de servir a Ele. Mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, né? De estar aqui, se reunir na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que as irmãs abram a sua Bíblia em Esther. Quem está com a Bíblia, quem não está, quem está no trabalho. O importante é ouvir a palavra de Deus, se alimentar. Aleluia, Jesus. Esther, capítulo 5. Aleluia, Deus. Vamos começar no capítulo 4 mesmo, irmãs. Capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4 de Esther, versículo 10, diz assim: Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que entra ao rei no palácio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo o rei, estende para ele o cedro de ouro, para que vivas. E eu, a este 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todos calarem neste tempo socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas se tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegarás a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi, e fez conforme tudo quanto Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5 vai dizer assim: Sucedeu que, pois, ao 3º dia do jejum, Esther se vestiu aos seus vestidos reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte os aposentos do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta dos aposentos. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos olhos do rei, apontou para Esther com o cedro de ouro, que tinha a sua mão a Esther, chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do meu reino eu te darei. E disse Esther: Se bem parece ao rei, venha ao rei Amã hoje o banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Faze à pressa a Amã, que cumpra o mandamento de Esther. Vindo, pois, o rei Amã, o banquete a Esther tinha preparado. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, ela veio de encontro com a minha vida no começo dessa semana, com a graça do Senhor Jesus. E o Senhor falou comigo através dessa palavra, porque a rainha Esther era uma mulher que até um certo ponto da vida dela,
órfã, criada pelo tio. A Bíblia, ela é enfatizante em dizer que, bem claro, lá no capítulo 2, versículo 7, que Esther era adotada. Esther não tinha pai e nem mãe. Ela foi criada pelo seu tio. Então, ela era uma mulher fora das estatísticas de estar dentro de um palácio. Esther era uma mulher que, se você fosse olhar para a condição dela, era uma mulher fora de qualquer propósito real. Órfã, sem nenhuma descendência real, sem nenhuma ponta de realeza na vida dela. Esther era uma mulher improvável, mas, para esse tempo, uma mulher posicionada. Por ser uma mulher improvável, Esther se tornou uma mulher posicionada. Quando a rainha Vasti se recusou a obedecer à voz do rei, que é uma passagem bem conhecida, né, irmãos? É muito difícil nós encontrarmos alguém que não conhece essa palavra, mas ainda existe. Quando a Vasti se recusou a aparecer na frente do rei, porque para ele Vasti era o maior tesouro que ele tinha dentro do palácio. Então, quando ele fala naquela festa de dias que está tendo lá no palácio, aquela comemoração que ele fala, dos meus maiores tesouros, o maior não está aqui, era Vasti, que era linda, perfeita, formosa. E lá estava Esther, órfã, sendo criada pelo seu tio, e não sabia, não tinha nem noção aonde ela poderia parar, porque Esther não tinha nada de real. Nada condizia com a vida de Esther. Você olhava para ela e dizeria, você vai casar com um camponês, vai ser uma pessoa simples, aqui tá bom demais. Então, Esther não almejava outros lugares. Ela não almejava outro patamar, outra escala. Esther estava feliz aonde ela estava. Mas Deus fez de Esther uma mulher posicionada. Quando Vasti se recusa e, por conselho, o rei procura outra rainha, ele manda buscar as moças mais bonitas e belas para ficarem no palácio um tempo, serem tratadas, serem perfumadas, aprender a se vestir, aprender a se preparar para estar na presença do rei. Porque naquele tempo ele era a maior autoridade, para estar na presença dele você tinha que ser chamado para aparecer diante dele. Você não podia bater na porta e falar, o rei, eu estou aqui, me recebe. Não, você tinha que ser convocado. E Esther já estava sendo convocada para estar dentro do palácio. Esther estava sendo convocada para já estar dentro de um lugar que para ela era improvável estar. Esther já estava sendo chamada para entrar dentro do propósito. E ela não sabia. Quando Esther foi trazida como uma das mulheres mais lindas entre aquelas que estavam com ela, porque havia mulheres muito lindas junto com Esther, foram preparadas, adornadas, foram ensinado a elas o jeito de se vestir, de se posicionar, de sentar, de agir. Esther estava dentro do palácio. E ali ela já estava dentro do propósito de Deus. Então, quantas vezes nós não entendemos quando Deus traz para nós algo diferente que não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte do que nós estamos vivendo agora, mas Deus traz para nós. Ele traz como novidade de vida, e ele também pode trazer como um processo novo que você precisa viver e passar por ele. E nós não entendemos por que Deus traz isso para nós. É um tempo novo. Então, Esther estava vivendo um tempo novo, que seria um tempo de posicionamento. Alguém improvável, alguém sem probabilidade real de estar onde estava. E Deus a colocou ali dentro daquele palácio. Só que Esther não tinha noção do que ela iria viver. Para ela, já era o bastante estar ali, dentro de um lugar real, dentro de um lugar que na mente de Esther, para mim hoje, seria impossível estar dentro de uma casa toda adornada, de uma casa toda mobiliada, com móveis que na minha expectativa de vida não é real. Esther estava vivendo a realidade de Deus. Entenda isso. Eu quero que você traga a realidade de Esther, quando ela entra dentro do palácio,
como uma menina adotada, porque a Bíblia vai dizer claramente, Esther não tinha cargo real, Esther não era ninguém, ela era uma menina adotada, que vivia lá na província, caladinha, quietinha, não tinha probabilidade de vida nenhuma, mas Deus estava chamando Esther para um novo tempo. Deus estava trazendo Esther para dentro do palácio para viver um novo tempo. Porque até aqui nós vivemos o tempo de Deus, mas um tempo que vai se tornar novo da agora para frente. Então o Senhor tem trazido coisas para nós novas que no nosso cotidiano não existia. Muitas das vezes até dificuldades maiores do que nós jamais imaginamos enfrentar. Mas Ele está dizendo, eu trago você para um tempo novo, posicionado, porque eu tenho um trabalho para fazer na tua vida. Eu vou precisar desse posicionamento para fazer algo sobre a tua vida. E que todos que olharem e estiverem ao seu redor vão participar do que eu tenho para fazer na tua vida. O Senhor estava dizendo, eu trago Esther para salvar o meu povo, mas nem ela sabe que ela vai fazer isso. Olha o que ele está dizendo, eu estou te preparando para algo que já está por vir, mas nem você sabe o que vai acontecer. Aleluia. Quando Esther está no palácio, vivendo a probabilidade de Deus, vivendo o tempo de Deus, sendo preparada, sendo adornada, perfumada, cada dia era uma fragrância diferente. Quando ela está sendo preparada para estar na presença do rei. Porque entrar no palácio, irmãos, é fácil. Mas eu quero ver você viver a preparação do que Deus tem para você dentro dele. Você entrar no palácio é fácil, mas a preparação que existe dentro dele, aleluia. Se você não estiver em Cristo, você não vai conseguir vencer o que Deus tem para você dentro do palácio. E estando ali um certo tempo, Esther não sabia. A Bíblia diz que ela não sabia. Mas Mardoqueu estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Ela não sabia. Mas Mardoqueu estava por tudo, ele sabia de tudo. O que tinha se levantado contra o povo de Deus. E o que ele precisava fazer é que essa notícia chegasse até Esther. Ele precisava ser o portador dessa notícia, o mais rápido possível, para a vida de Esther. Porque era alguém que já estava no propósito de Deus, posicionada dentro do palácio, para viver a vontade de Deus. Esther estava no lugar que Naamã não estava, mas ele teria que ser o portador da notícia para ela. Então você está onde Deus te colocou, mas você ainda não sabe o que está por vir. Então Deus vai usar alguém para trazer para você notícias que você espera, que você aguarda resposta de oração, resposta de propósito. Então Deus está trazendo sobre a vida de alguém resposta de propósito para você. Você não sabe, você não está por dentro do que está acontecendo fora do palácio, porque você está vivendo a preparação de Deus e Deus está trazendo resposta de oração. Deus está trazendo propósito. Deus está trazendo estratégia no meio dessa situação que você nunca viveu e jamais esperou viver. Deus está trazendo estratégia. Aleluia. Lá no capítulo 4, versículo 9 em diante, vai dizer que Mardoqueu disse para ela, Esther, só porque você está dentro do palácio e você não pode entrar na presença do rei, e o que vai ser de nós aqui? Ele estava dizendo para ela, se você não se posicionar, se você não se levantar, mesmo com risco de morrer, mesmo com risco de morte, se você não crer nesse Deus que você serve e recuar, Deus vai tirar você de cena e levantar outra pessoa. Oh, meu Deus! Isso é algo ministerial que o Senhor está falando aqui. É algo ministerial. Eu te levantei para esse tempo, mas o medo impede você de caminhar, de avançar. Eu te levantei para esse tempo de guerra, mas o medo tem feito você recuar. Eu te levantei para esse tempo de batalha. Eu te forjei, eu estou forjando o teu caráter. Eu estou te preparando neste palácio, aonde eu tenho te servido banquete. Mas se você se recuar, eu coloco o outro no teu lugar. Deus estava dizendo para ela, através da vida de Mardoqueu, porque ela não sabia o que iria viver. Ele estava dizendo para ela, se você não se levantar, em meio a esse medo,
Em meio a tudo isso que você está sentindo. Ela disse, olha, eu só posso entrar se eu for chamada. Ele estava dizendo, eu não sei. Eu sei que o povo está a perecer. E eu preciso de um posicionamento teu, Esther.